O Lucas Taveira disse agora há pouco aqui que tá chovendo porque o Corinthians ganhou. Olha que maldade, tá vendo? Vê se pode um negócio desse. Impressionante, né? Mas tudo colaborou, né? O Corinthians ganhou, a chuva chegou, olha só, hein? Tudo bem, Pedro? Bom dia pra você, bom dia pra todo Felipe, mundo. Bom dia pra você. Conta aí, chovendo. Como é que foi o jogo pra quem não viu ontem lá em Corinthians e Fluminense, né? Que é um dos clubes sensação do momento aí. Não é qualquer um não, Felipe. O Fluminense, ele até foi bem no primeiro tempo, teve algumas oportunidades criadas, mas o professor Luxemburgo deu um famoso nó tático, né? O pessoal gosta de falar, olha, deu um nó tático no Fernando Diniz, mas foi bem ontem o Luxemburgo, principalmente no segundo tempo. O Corinthians vence o Fluminense por 2-0, vitória importante, 2-1, o Corinthians vence o Fluminense, vitória importante, 2-0, né? 2-0. Eu tô dando um gol aqui pro Fluminense. Foi 2-0 pro Corinthians. Corinthians vence o Fluminense por 2-0 e conquista aí uma vitória importante que tira o Corinthians da zona de rebaixamento. O Corinthians sai da zona de rebaixamento. É apenas a segunda vitória do Corinthians no Campeonato Brasileiro e a primeira vitória sob o comando técnico da equipe, o Luxemburgo, sob o comando técnico do Timão. Portanto, o Corinthians faz 2-0 no Fluminense e aí alimenta até uma certa esperança para o jogo da Copa do Brasil neste meio de semana contra o Atlético Mineiro. Alimenta uma esperança ali do torcedor, mas o Corinthians venceu um dos times que tem dado mais trabalho no futebol brasileiro nesta temporada, o Fluminense do Fernando Diniz. Que mais, Felipe? Vamos lá passar então todos os jogos dessa rodada do Campeonato Brasileiro. O Grêmio derrotou o Atlético Paranaense fora de casa por 2-1, jogo no sábado. Tivemos também a vitória do Fortaleza sobre o Vasco da Gama por 2-0. O Flamengo empatou com o Cruzeiro por 1-1, Cuiabá e Curitiba 1-1, São Paulo 2, Goiás 1. O Internacional venceu o Bahia por 2-0. Um grande jogo lá em Minas Gerais entre Atlético Mineiro e Palmeiras 1-1. Palmeiras reclamando de um gol mal anulado, que o gol do Rony foi um golaço de bicicleta. O juiz marcou o impedimento, o VAR acionou o juiz para marcar esse impedimento, mas a linha traçada é uma linha polêmica. Tivemos também a vitória do Bragantino sobre o Santos por 2-0 e o líder do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, venceu mais uma, 2-0 sobre o América Mineiro. Então, na Série A do Campeonato Brasileiro, o Botafogo lidera com 21 pontos, o Flamengo, o Palmeiras vem logo na sequência com 16 pontos, o São Paulo 15 e o Atlético Mineiro 14. O Flamengo é só o sétimo com 13 pontos. Na zona de rebaixamento, Goiás 7 pontos, Vasco da Gama, situação do Vasco, 6 pontos, a América 4 e o Coritiba, que ainda não venceu na competição, tem apenas 3 pontos na Série A do Campeonato Brasileiro. Pedro. O São Paulo abriu vantagem sobre o Franca na final do NBB, né? Na primeira partida que aconteceu aí no fim de semana, o São Paulo levou a melhor, né? E venceu pelo placar de 98-88. Quarta-feira tem jogo em São Paulo, é a finalíssima, né, do basquete brasileiro, com duas grandes equipes aí, certeza de mais emoção e um jogão em quadra, né, Felipe? Nesse primeiro jogo em Franca, sobrou o São Paulo 10 pontos de vantagem e agora vai ter o segundo jogo. Mas assim como na NBA, que a gente hoje tem o terceiro, o jogo que vai decidir, né? O sétimo jogo abriu 3-0 o Miami Heat e o Celtics empatou 3-3. Quer dizer, hoje tem o último jogo que vai decidir a Conferência Leste. No NBB aqui no Brasil, tudo pode acontecer. O São Paulo ganhou esse primeiro jogo, mas tudo pode acontecer no segundo, no terceiro, enfim. A gente promete ter emoção até o final. E hoje, na NBA, hoje tem Celtics e Miami Heat. O jogo vai ser em Boston. Então, hoje em Boston, para definir a Conferência Leste, para ver quem vai para a grande final da NBA. E ontem na tela da Band, automobilismo, né? A Fórmula 1 aqui na Rádio Bandeirantes também presente, com mais uma etapa do campeonato, a mais charmosa de todos, né, Felipe? Como é que foi aí? Conta pra quem não viu. O Max Verstappen, o líder do Mundial de Fórmula 1 desta temporada, venceu mais uma vez. Max Verstappen foi líder na prova de Mônaco, o Fernando Alonso ficou na segunda colocação e o Esteban Ocon, da Alpine, o terceiro colocado no Grande Prêmio de Fórmula 1 desta temporada de Mônaco. A chuva bagunçou o grid na volta 52 da corrida, mas o holandês Max Verstappen fez uma corrida
perfeita e faturou a sua 4ª vitória de 2023 e a 2ª vitória dele em Monte Carlo. Portanto, a 2ª vez ele vence no prêmio mais charmoso de Fórmula 1 da temporada, e nos últimos anos o Grande Prêmio de Mônaco historicamente é o grande prêmio mais importante. Obrigado, Felipe Melo, e as notícias do esporte no Pulo do Gato agora são 6h36.